Fala, Plastilog, firmeza total, aqui é Marcelo Luz, que é um prazer estar falando com vocês. Você quer aprender sobre o processo de injeção? Cara, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar um monte de coisas legais sobre o processo, o que é, para que serve, onde usa, como funciona, com as partes principais. O processo de injeção é um dos processos mais utilizados no mundo. Você dá uma olhada em volta de você agora, você vê um monte de peças injetadas, as caixinhas dos carregadores, as extensões, os botões do teclado, cara, uma infinidade, a armação do óculos, né? Uma infinidade de coisas são processadas pelo processo de injeção. E isso gera uma curiosidade nas pessoas e que não trabalham nesse processo ainda. E é você que eu estou buscando. Se liga aí, ó. Eu vou falar para você como é que essa coisa funciona. E de onde que veio essa minha dúvida? É um amigo muito querido, conversando com ele, e ele trabalha no setor de montagem. E aí, batendo papo, tal, eu falei assim, aí o processo de gestão, você não vai falar, não? Difícil demais, né? Não conheço lá. Mas como não conhece, o processo é simplão. Eu falei, mas, cara, eu vejo aquelas máquinas funcionando, acho que baralha na minha cabeça. Brother, eu vou falar um bagulho para você. O processo de injeção é muito mais simples do que você pode pensar. E, de repente, com a explanação que eu vou te dar agora, você pode até tentar a sorte e adentrar nesse mercado tão promissor, que é o mercado do plástico. E eu estou aqui para te ajudar a solucionar problemas na transformação do plástico. Então, você pode contar comigo se você quiser entrar nessa trajetória. Mas vamos lá. O processo de injeção ele é datado mais ou menos da época da injeção do plástico, né? Então, a princípio, era apenas um cilindro que empurrava o material derretido para dentro de uma cavidade e fazia o moldado. Tinha uma série de transtornos, porque o cilindro de plastificação aquecia só o meio da massa, né? Só a lateral da massa, o meio ficava frio, e isso dificultava bastante o processamento. O primeiro plástico inventado, não sei se vocês sabem, mas foi a celulóide, né? Comercialmente viável, e ele era utilizado para a produção de bolas que substituiriam as bolas de marfim, né? Que tinha que matar os elefantes para fazer as bolas. Com a inversão da celulóide, né? Isso diminuiu bastante, mas demorou um tempo até dominar o processo. O processo de injeção evoluiu deveras de lá para cá, né? E nos dias atuais nós trabalhamos com uma rosca reciprocante. Eu tenho duas imagens aqui que falam bastante sobre o processo de injeção. Primeiro, lá na nascente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E esse aqui ó, é um pistão. Nessa região aqui ocorre o aquecimento. Então, na nascente lá do processo e até os dias atuais, nós temos as bandas de aquecimento ou as zonas de aquecimento. O material é colocado aqui dentro e aí ele vai preencher a cavidade, né? Se ligou qual que é o lance? Preencheu a cavidade e esfriou e ele imediatamente é extraído. É daí que vem o processo de injeção de plásticos. Se ligou qual que é o lance? Igual a injeção mesmo, né? Só de apertar e perceber que o líquido está entrando na musculatura já dá aquela dor. Só de imaginar dói, imagina. Mas no plástico não é tão dolorido assim. O que tem no plástico? Você precisa misturar a massa polimérica, você precisa que ela esteja derretida adequadamente. Então, há alguns equipamentos que já têm todas essas coisas montadas. Deixa eu mostrar uma outra animação que eu achei também na internet, que é bem legal, dá para explicar bastante coisa para a gente. Vamos ver qual é o. Então, é o seguinte, ó, olha a máquina injetora dos dias atuais, como é. Olha a quantidade de coisas que ela compõe, né? Essa carenagem é fundamental para o funcionamento nos dias atuais. Sem a carenagem, a máquina não funciona. E lá na nascente, lá nas mula-manca, para quem já trabalhou com isso sabe, o negócio era bem sério. O nível de acidentes das máquinas injetoras era imenso, sobretudo sobre as mãos, né? Muita gente tem problema de mobilidade nas mãos por conta de acidente com máquina injetora. Mas vamos ao que interessa. Você quer uma máquina injetora e é importante salientar o seguinte, ó, vou parando o vídeo na medida que ele for indo, tá bom? A máquina injetora ela é dividida em duas grandes partes, tá bom? Principalmente, né? Algumas literaturas encontram três divisões, mas vamos deixar por duas, tá bom? A partir daqui para trás, chamamos de área de moldagem e fechamento, né? Aqui é a área de fechamento, da abraçagem de fechamento, né? A articulação de fechamento, e aqui é a área de moldagem, onde tem o molde mesmo, né? O molde da injetora. E essa parte do mesmo ponto para trás, a área de plastificação e fusão e injeção. Plastificação e injeção. Então, nós chamamos aqui de unidade de moldagem e fechamento, e aqui unidade de injeção, plastificação e injeção. Beleza? É importante salientar que
a regulagem desses parâmetros são separados, tá bom? Então, quando você vê uma máquina injetora que tenha esse formatão aqui, ó, né, já sabe que daqui para trás é a área de moldagem e fechamento e daqui para frente é a área de plastificação e injeção. Beleza? Isso é bem importante, tá bom, gente? Então, vamos dar uma adiantada no vídeo para ver qual que é o lance aqui. O menino que fez esse vídeo é fantástico, viu? Olha, ele coloca a máquina em aberta e a gente consegue observar várias coisas ao mesmo tempo. Existe um reservatório hidráulico, né? Esse reservatório hidráulico faz a movimentação das partes hidráulicas da máquina, né? Faz a movimentação. Existem máquinas elétricas e que essas movimentações são realizadas por servomotores. Isso é bastante verdadeiro. E existem ainda as máquinas híbridas, que tem um pouco de cada, um pouco de hidráulica, um pouco de elétrica, eletrônica. É verdade. E aí você já passa para o nível de máquina de alto desempenho, para utilizar o melhor mecanismo naquela sua necessidade. Como eu falei, o processo de injeção, então, corresponde a um material ser alimentado aqui pelo funil de alimentação, transportado pela rosca transportadora ou parafuso de plastificação ou conjunto de injeção. Nessa passagem, ele vai passar por sistemas de aquecimento. Cara, é muito importante salientar essa parte aí. Então, tem o funil de alimentação. O funil de alimentação pode ou não ser aquecido e joga o material na rosca plastificadora. A rosca plastificadora vai transportar o material para frente, ao mesmo tempo que esse material aqui nessa região empurra a rosca para trás. Olha que legal isso aí. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Então, no momento em que a rosca está girando, ó, esse espaço vem aumentando. E é esse volume aí que vai ser dosado dentro da cavidade. É esse volume que vai preencher os espaços da cavidade. Gente, essa é uma parte bastante técnica. Tem que calcular essas coisas, tá bom? Mas para quem está aprendendo, já tá bom saber que aí é o volume de dosagem. Outra coisa importante nessa imagem aqui, ó, é o sistema de aquecimento. Percebam, são várias zonas de aquecimento para garantir que o material atinja a temperatura. A rosca plastificadora, ela tem um formato que garante que 60%, 70% ou, dependendo do material, até 80% do calor do processo seja gerado por atrito e cisalhamento, tá bom? Mas há necessidade de que você forneça o calor para o material instantes antes de ele iniciar a plastificação, ou seja, lá no início, lá no pé do funil de alimentação, e também continuar fornecendo calor na zona de dosagem, porque a partir desse momento aqui, ó, o material ele não tem mais cisalhamento em ação, não está acontecendo mais nenhum atrito, ele está apenas aquecido e fundido, e você precisa de uma zona que garanta que todo esse material nessa região continue fundido. Beleza? Vamos adiantar lá agora, então, um videozinho. Vamos ver como funciona o processo. O molde fechou, imediatamente o material é empurrado para dentro da cavidade. E aí, gente, ele passa pelos canais de alimentação e de distribuição até preencher a cavidade. Tem um outro ângulo que ele mostra aqui que é bem legal. Ó. Assim, aí, ó, tá vendo? Todos os detalhes são preenchidos pelo material fundido. O que acontece? A necessidade de você, durante o resfriamento, compensar. E aí entra o recalque. O recalque é a injeção, né, o preenchimento da cavidade com aqueles 5% restantes da injeção. 95% você preenche com o processo de injeção, 5% com recalque, que é, na verdade, a compactação do material. Depois de compactado, você inicia novamente o processo, fazendo a dosagem dos volumes. Enquanto isso, o material dentro da cavidade, ele vai passando pelo processo de resfriamento. Então, existem canais de resfriamento no molde que vão garantir a retirada desse excesso de calor, né? Da cavidade, do material plástico fundido e foi injetado lá. Vai tirar esse excesso de calor e o material vai estar numa temperatura adequada para ser retirado. Quanto tempo? Mas, olha, existem cálculos que levam a você determinar qual que é o tempo de resfriamento, tá certo? Existem esses cálculos. Mas também é importante salientar que você pode medir a temperatura da peça ao sair do molde e ter uma temperatura que, segundo o datasheet, é abaixo do HDT, uma temperatura de deflexão térmica. É isso, né? Acima dessa temperatura, ele sofre deflexão. O próprio processo de extração, né? O próprio processo de extração acaba deformando a peça. Então, é importante que
o tempo de resfriamento garanta esse sistema. Então, vamos rememorar? Vamos sair daqui um pouquinho. O processo de injeção, ele é utilizado para a produção de peças com diversos formatos, diversos materiais. É um dos processos mais utilizados nos dias atuais. Compreende maior absorção de mão de obra. Então, se você pretende trabalhar no mundo do plástico, o mercado que mais consome mão de obra de profissionais dessa área é o processo de injeção. O processo de extrusão, apesar de consumir mais material, consome menos mão de obra, mas também é um mercado muito promissor. No processo de injeção, você vai pegar o material na forma de grânulos, pode ser extrudados, pode ser polimerizados daquela forma, podem ser moídos, você vai pegar esses grânulos, vai colocar no forno de alimentação, que pode ou não ser aquecido, certo? Depende do material, da necessidade, e vai passar ele pelo conjunto de plastificação. A máquina injetora tem 2 unidades, unidade de injeção e unidade de fechamento. O conjunto de plastificação fica na unidade de injeção, e aí a rosca vai girar, ao mesmo tempo que ela gera o calor pelo cisalhamento e atrito do material, as resistências em cima do cilindro de plastificação fornecem o calor para que ocorra a fusão do material e ele mantenha-se fundido e adequadamente fluido, então, lá na ponta da rosca, porque quando a rosca dosa, ela recua e o material avança. O material está na temperatura certa, na fluidez adequada, o molde fechado, vai ocorrer a injeção, o preenchimento da cavidade. Com o preenchimento da cavidade, o material vai passar pelo canal de alimentação, canais de distribuição e preencher a cavidade. E vai permanecer lá enquanto acontece o recalque, que é a introdução daquele restolho de material do colchão, muito importante, para dentro da cavidade. E aí isso garante que a contração seja compensada e até preenchido em alguns pontos mais longínquos da peça, por conta da pressão que vai ser exercida pelo recalque. No tempo de recalque, o resfriamento da peça está se dando por conta da retirada do calor pelo sistema de refrigeração, o molde vai abrir, vai extrair a peça, e um novo ciclo vai reiniciar. Firmeza total? Cara, o processo de injeção é um processo delicioso. Existem muitos parâmetros, muitas variáveis, e eu posso te ajudar a resolver o problema na transformação do plástico, te ensinando o que é e para que serve cada um desses parâmetros. Tá bom? Olha, espero que você invada o mercado do plástico, tenha coragem, conte comigo e até o próximo vídeo. Um abraço a Deus. Já se inscreve aí, aciona a notificação, não perde a oportunidade.